Capítulo 1. A Sombra da Maldição. Durante a Idade de Ouro do Egito, sob o reinado do faraó Ramsés II, a terra deleitou-se com as bênçãos do deus do céu Ra. Acreditava-se que o faraó era a personificação viva dos deuses e o seu poder era considerado eterno. Entretanto, escondida por detrás desta grandeza, existia uma escuridão, uma antiga maldição enterrada nas profundezas do templo de Ramsés. Nas areias vermelhas de Luxor, um sumo sacerdote chamado Ra-Hotep examinou meticulosamente tábuas antigas no interior das câmaras interiores do templo. As estátuas colossais que revestiam as paredes do templo lançavam sombras assustadoras que tremeluziam sob a luz tênue das tochas. O faraó ordenou a Ra-Hotep que decifrasse as tábuas, mas quanto mais lia, mais pesado se tornava o seu desconforto. As inscrições contavam uma das lendas mais aterradoras do Egito: as lágrimas dos deuses. Sustendo a respiração, Ra-Hotep sussurrou as palavras gravadas na pedra. A oferenda feita pelo faraó aos deuses, em busca da vida eterna, trará a sua queda. O sangue será derramado, as almas serão presas, e este templo tornar-se-á a casa dos condenados. Os deuses não perdoam ser esquecidos. As mãos de Ra-Hotep tremeram. O seu olhar desviou-se para os corredores mal iluminados que conduziam ao interior do templo. De repente, uma rajada de vento frio varreu as paredes de pedra, fazendo as tochas tremeluzirem intensamente. Nas sombras mutáveis, uma figura emergiu de trás dos pilares de pedra. Cambaleando para trás, Ra-Hotep engoliu o medo. A figura era Neferu, o grande sacerdote do templo. Vestido com uma longa túnica preta, Neferu parecia quase espectral na escuridão. Símbolos antigos estavam tatuados no seu rosto, e a sua voz era tão assustadora como um túmulo. Ra-Hotep, disse ele, a sua voz ecoando ameaçadoramente. Compreendes o preço de ler as palavras dos deuses? Ra-Hotep, com a voz quase firme, assentiu. O faraó exige saber os segredos do templo. Estou apenas a cumprir a sua vontade. O olhar de Neferu seguiu os hieróglifos esculpidos no teto do templo. Este templo é consagrado com sangue. Quando o faraó fez a sua oferta para solidificar o seu poder eterno, também nós fomos sacrificados. Mas a oferta estava incompleta. Os deuses exigem mais e vão aceitar. Nesse momento, um gemido profundo ecoou das profundezas do templo. Uma a uma, as tochas ao longo das paredes apagaram-se. Passos ecoaram pelos corredores, fazendo a pele de Ra-Hotep arrepiar-se. Neferu, olhando para mim na escuridão, sussurrou. Eles chegaram. Capítulo 2. O despertar dos condenados. A respiração de Ra-Hotep ficou presa à medida que a escuridão no templo se tornava mais profunda, engolindo os últimos lampejos de luz. Um silêncio pesado abateu-se sobre a câmara, quebrado apenas pelo longínquo arrastar de pés invisíveis. Neferu permaneceu imóvel, a sua sombra alongando-se ao longo das paredes de pedra rachadas. O ar tornou-se denso com o cheiro a pergaminho velho, óleo queimado e algo mais. Algo metálico, quase como sangue. Então, começaram os sussurros. No início era fraco, um mero murmúrio transportado pelo vento invisível, mas tornou-se mais alto, formando palavras desconexas numa língua antiga que Ra-Hotep mal reconhecia. O seu coração batia forte quando se virou para Neferu, cujo rosto permanecia impassível. Os espíritos agitam-se, Neferu murmurou. Eles sabem que estamos aqui. Uma súbita rajada de vento uivou pelo corredor, e Ra-Hotep agarrou instintivamente o tablet com as mãos. Os hieróglifos brilhavam sob o brilho tênue das tochas, como se respondessem às forças invisíveis que os rodeavam. Das profundezas do templo, um gemido gutural reverberou pelos corredores. Não era o som dos vivos. O ar ficou mais frio, provocando um violento arrepio na espinha de Ra-Hotep. A sua mente voltou rapidamente para a inscrição na tábua. O aviso sobre o derramamento de sangue, as almas presas, o lar dos condenados. Ele cerrou o maxilar. Temos de ir embora, disse Ra-Hotep com urgência. O que quer que esteja aqui, está a me acordar. Neferu voltou o olhar para o corredor que conduzia mais profundamente ao templo. A sua expressão era ilegível.
Achas que pode simplesmente ir embora, Rahotep? No momento em que leste as palavras dos deuses, tornaste-te parte da maldição. A compreensão atingiu Rahotep como um golpe no peito. Tinha se ligado inconscientemente ao destino do templo. Um barulho longínquo ecoou pela câmara. O som de algo pesado a ser arrastado pelo chão de pedra. Depois, uma gargalhada baixa e ofegante percorreu o ar. Foi por pouco, muito por pouco. Das sombras, algo se moveu. Rahotep mal teve tempo de reagir quando as tochas ao longo das paredes ganharam vida, iluminando a figura parada na borda da câmara. O seu corpo estava envolto em linho apodrecido, os olhos encovados e vazios, mas a arder com um brilho sobrenatural. Uma mão enfaixada contraiu-se, estendendo-se na direção deles. O primeiro guardião, sussurrou Neferu. O templo começou o seu julgamento. A criatura soltou um silvo medonho e o chão por baixo deles tremeu. Correntes antigas chocalhavam como se mãos invisíveis as apertassem em redor da câmara. A respiração de Rahotep surgia em suspiros curtos. O templo estava vivo. Neferu deu um passo em frente, os braços erguidos em sinal de reverência. Estavas vinculado à vontade do faraó em vida, dirigiu-se à criatura com a voz firme. Ainda o serve na morte? A cabeça da figura contraiu-se violentamente. O brilho nos seus olhos intensificou-se. Depois, com um grito sobrenatural, avançou. Capítulo 3. As correntes do passado. Rahotep mal teve tempo de se atirar para o lado quando a criatura avançou, os braços enfaixados cortando o ar onde estava momentos antes. A força do seu movimento enviou uma rajada de ar viciado a passar por ele, transportando o cheiro da decadência e da morte antiga. O templo tremeu de novo, caindo pó dos tetos altos, como o sopro de deuses esquecidos. Neferu permaneceu imóvel, observando o guardião com uma calma assustadora. Rahotep levantou-se rapidamente, com o coração aos saltos. Não podemos lutar contra isto. Ele engasgou-se. Temos de escapar. Os lábios de Neferu curvaram-se num leve sorriso. Escapar, repetiu. Não há escapatória, Rahotep. Já selou o seu destino. O guardião sibilou, os olhos a arderem como brasas gêmeas na escuridão. Movia-se com uma velocidade sobrenatural, circulando-os. Os seus pés enfaixados deslizavam sobre o chão de pedra rachado do templo. Os sussurros tornaram-se mais altos. Os hieróglifos nas paredes pulsavam como se estivessem vivos. Rahotep apertou ainda mais a tábua, sentindo o peso do conhecimento antigo nas suas mãos. Se houvesse resposta, teria de estar escondida nessas inscrições. Obrigou-se a concentrar-se, examinando os símbolos antigos, enquanto a sua mente gritava para ele correr. Neferu deu um passo em frente e levantou a mão. O guardião fez uma pausa e a sua cabeça contraiu-se de forma anormal. Ainda reconheces a voz do templo, Neferu murmurou. Bom, Rahotep olhou para ele, incrédulo. Pode controlar isso? Os olhos escuros de Neferu brilhavam à luz tênue da tocha. Controlo? Não, mas compreendo. Este templo nunca foi meramente um lugar de adoração, Rahotep. É uma prisão. O corpo do guardião estremeceu. Os seus membros tremeram como se estivessem presos por correntes invisíveis. Os sussurros intensificaram-se, formando palavras fragmentadas que Rahotep mal conseguia compreender. Almas presas, sofrendo, à espera. A percepção atingiu-o como um martelo no peito. Estas criaturas são prisioneiras do templo. Neferu assentiu lentamente. Obrigados a servir, obrigados a sofrer. A oferta final do faraó não foi ouro nem joias. Eram homens. Rahotep sentiu-se mal. A grandiosidade do templo, o esplendor das suas estátuas, tudo foi construído com o sangue daqueles que foram sacrificados num pacto profano. E agora, o templo exigia mais. O guardião estremeceu e depois soltou um gemido de gelar os ossos. O som enviou uma onda de choque pela câmara, apagando as tochas num instante. A escuridão engoliu-os por inteiro. A respiração de Rahotep era rápida e superficial. Conseguia ouvir a criatura a mover-se, o raspar das suas ligaduras contra a pedra. Agarrou a tablet com mais força, sussurrando uma prece desesperada aos deuses, que já não tinha a certeza se estavam a ouvir.
A voz de Neferu cortou a escuridão. Só há um caminho a seguir, Rahotep. Um lampejo de luz azul irrompeu na escuridão enquanto Neferu traçava um símbolo no ar. Os hieróglifos na tábua brilharam em resposta. Os sussurros transformaram-se em gritos angustiados. Rahotep sentiu então um puxão profundo no peito, como se mãos invisíveis lhe agarrassem a alma. O templo estava a exigir o que lhe era devido. O guardião voltou a atacar e desta vez não havia para onde fugir. Capítulo 4. A maldição revelada. A escuridão pressionava a pele de Rahotep como uma coisa viva, espessa e sufocante. Os seus dedos tremiam em redor do tablet, enquanto tentava estabilizar a sua respiração. Algures nas sombras, o guardião moveu-se, as suas ligaduras farfalhando como folhas secas ao vento. O templo estava em silêncio, mas o ar crepitava com uma energia invisível. A voz de Neferu manteve-se calma, quase reverente. Rahotep, deves ouvir-me. Há uma maneira de parar isto. Rahotep engoliu em seco. A garganta estava seca. Disse que não havia escapatória. Não há escapatória, admitiu Neferu, mas há entendimento. Uma súbita rajada de ar trouxe o cheiro enjoativo da decomposição e depois, luz. Um brilho azul claro emanava da tábua, iluminando a câmara com uma radiância misteriosa. O guardião recuou, os seus olhos como brasas brilhando com algo semelhante ao medo. As paredes tremeram, enquanto os hieróglifos pulsavam de poder, as suas histórias antigas desvendando-se diante dos olhos de Rahotep. Ele viu tudo: o decreto do faraó, o ritual de enterramento, a agonia dos enterrados vivos sob as pedras do templo. Este local não era apenas um túmulo, era um canal, uma prisão para as almas que ousaram questionar os deuses, cuja dor estava estampada na própria estrutura do templo. Os joelhos de Rahotep dobraram quando o peso da história caiu sobre ele. Neferu deu um passo em frente, a mão roçando a borda da tábua. A maldição está aqui escrita, mas também está a chave para a sua desfeita. O olhar de Rahotep voltou-se para ele. Sabia disso? A expressão de Neferu escureceu. Eu suspeitava, mas saber e acreditar não são a mesma coisa. O guardião soltou outro rosnado gutural, a sua forma tremeluzindo, como se lutasse contra amarras invisíveis. Rahotep percebeu que já tinha sido um homem. Um padre, talvez, condenado a uma eternidade de servidão. E agora estava ligado a algo ainda maior do que a morte. Os sussurros regressaram, mais fortes do que antes, fundindo-se em vozes que falavam em uníssono. Leu as palavras. Viu a verdade. O que vai sacrificar? Uma dor lancinante rompeu no peito de Rahotep. Ele engasgou-se, segurando as costelas como se algo dentro de si estivesse a ser despedaçado. Neferu também cambaleou, com os olhos arregalados ao aperceber-se do que estava a acontecer. O templo sabe, sussurrou. Ele sabe que nós compreendemos. As paredes rangeram. A pedra debaixo dos seus pés rachou, enquanto forças invisíveis se envolviam à sua volta. O guardião soltou um último e torturado gemido, e o seu corpo desintegrou-se numa massa rodopiante de areia e escuridão. Os hieróglifos nas paredes ardiam intensamente, como se resistissem às mesmas forças que há muito sustentavam. Rahotep forçou-se a concentrar. As inscrições falavam de um equilíbrio, de uma alma dada em lugar de outra. A maldição podia ser quebrada, mas apenas através do sacrifício. O olhar de Neferu encontrou o dele, algo não dito a passar entre eles. Não há outra maneira, disse Neferu suavemente. A respiração de Rahotep estremeceu nos seus pulmões. Agora ele compreendia. O templo estava a exigir o que lhe era devido. Um deles não sairia vivo deste local. Capítulo 5. O preço da liberdade. A câmara estava sufocante no seu silêncio após a destruição do guardião. O ar parecia denso, como se as próprias paredes do templo tivessem respirado fundo, prendendo-a à espera do que viria a seguir. Rahotep podia sentir a pulsação do templo nos seus ossos, o bater do coração do poder antigo que vibrava sob a pedra. Olhou para Neferu, que se retirara para um canto da sala, com as mãos pressionadas contra as têmporas. Era como se o peso do conhecimento que tinham descoberto fosse demasiado para ele suportar.
O próprio corpo de Rahotep parecia pesado, a exaustão do encontro com o guardião instalando-se nos seus músculos. Mas apesar do medo, apesar da sensação avassaladora de pavor, havia algo mais. Algo como a determinação. O sacrifício, murmurou Rahotep baixinho. Um de nós deve morrer. Os olhos de Neferu piscaram, encontrando os dele. Sim, disse suavemente. É o único caminho. A mente de Rahotep estava a mil. Pensou na sua família, na sua vida fora daqueles muros. Veio aqui para descobrir conhecimento, para desvendar segredos. Mas de que serviriam estes segredos se lhe custassem tudo? Não há outra maneira? Perguntou desesperadamente. Os lábios de Neferu separaram-se como se fosse falar, mas parecia sem palavras. Por fim, abanou a cabeça. Não, o equilíbrio deve ser mantido. O templo exige isso. Rahotep voltou-se para a tábua, que ainda emanava um brilho tênue. Os hieróglifos pareciam pulsar ao ritmo do seu coração. Os seus significados eram agora mais urgentes, como se o estivessem a alcançar. Quase os podia ouvir, um leve murmúrio no fundo da sua mente. As paredes pareciam fechar-se sobre ele. Estendeu a mão e roçou os dedos na pedra, seguindo as linhas do texto antigo. E então, viu um símbolo, uma imagem que não estava ali antes. Era tênue, quase invisível, mas estava lá na mesma. Um símbolo de um coração que foi partido em dois. Ele recuou horrorizado. Era o símbolo do sacrifício, o custo da liberdade. Um suor frio brotou na testa de Rahotep. Podia sentir o peso da escolha a pressioná-lo. Para salvar o templo, para salvar as almas aprisionadas dentro dos seus muros, tinha de ser oferecida uma vida. E esta vida, aquela vida era dele. Cerrou os punhos, olhando para o símbolo, a enormidade da decisão a cair sobre si. Ele conseguiria fazer isso? Poderia ele dar a sua vida pelo bem maior? Neferu estava atrás dele, em silêncio. Rahotep conseguia sentir a sua presença, como uma sombra que pairava sobre ele, mas não era reconfortante. Neferu era um homem de ação, não de palavras. Não vou deixar que faças isso, disse Neferu de repente. A cabeça de Rahotep levantou-se de repente. O quê? Não podes morrer, Rahotep, disse Neferu com a voz carregada de determinação. Eu tomarei o teu lugar. Rahotep abanou a cabeça, com o coração a bater forte. Não compreendes. A escolha é minha. O templo exige isso. Eu não me importo, retorquiu Neferu. Não está a morrer aqui, não está a sacrificar-se. Rahotep afastou-se dele, o olhar fixo no símbolo em forma de coração. Se não fizermos isso, Neferu, tudo estará perdido. Tudo. O templo, as almas presas dentro dele, serão livres, mas apenas se uma vida for oferecida. E eu não vou deixar que seja teu, disse Neferu ferozmente. Vivi com o peso deste lugar durante muito tempo. Vi os sacrifícios, senti a dor, mas não vou deixar que morras por isso. A tensão entre eles cresceu, espessa e sufocante. Rahotep sentiu a batalha dentro de si, uma parte a querer ceder, a aceitar o seu destino, e a outra parte a rejeitar a ideia de sacrificar a sua vida. Foi então que o templo reagiu. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala, enquanto as paredes da câmara começaram a mover-se, pedra rangendo contra pedra. A luz pulsante do tablet brilhou com mais intensidade, projetando longas sombras pela sala. O ar tornou-se denso, opressivo, como se o próprio templo estivesse vivo, reagindo à tensão na sala. Faz a tua escolha, Rahotep. Uma voz ecoou das paredes, o seu tom profundo e antigo, vibrando de poder. Sacrifício ou sofrimento? O coração de Rahotep batia forte no peito. O templo estava a falar com ele, exigindo que a escolha fosse feita. E não ia esperar. Virou-se para Neferu, o seu rosto era uma máscara de angústia. Tenho de fazer isto. Não há outro jeito. Os olhos de Neferu brilharam de fúria. Então morrerei contigo, disse com a voz baixa e determinada. As paredes de pedra voltaram a tremer, e a luz da placa tornou-se ofuscante, envolvendo os dois na sua intensidade. Rahotep ouvia as vozes do templo a sussurrar à sua volta, incitando-o a seguir em frente,
incitando-o a aceitar o preço da liberdade. Mas quando a luz os envolveu, percebeu que não havia volta a dar. Capítulo 6. O preço eterno. O templo parecia suster a respiração, como se as próprias muralhas estivessem à espera da decisão de Rahotep. A luz pulsante do tablet intensificou-se, enchendo a sala de um calor insuportável, como se o próprio ar tivesse ganho vida. Os sussurros, outrora fracos, agora ensurdecedores, clamavam à sua volta, as suas palavras incompreensíveis, cheias de angústia e desejo. Os olhos de Rahotep cruzaram-se com os de Neferu pela última vez, e nesse olhar havia um misto de amor, dor e compreensão. Ambos foram moldados por este lugar amaldiçoado. Ambos deram tudo por aquele momento. A voz do templo soou novamente, mais profunda e sombria, ressoando nos seus ossos. Sacrifício ou sofrimento, Rahotep? Uma vida para muitos. Escolha Neferu, deu um passo em frente, o peito arfando de raiva e determinação. Não te vou deixar morrer por isso. A sua voz era rouca, os seus olhos ardiam com um fogo que combinava com a intensidade do próprio templo. Rahotep sentiu o peso do seu próprio coração, o pulsar do seu sangue ecoando nos seus ouvidos. Olhou para uma antiga tábua, os símbolos brilhantes dançavam agora diante dos seus olhos. Conseguia ver o símbolo em forma de coração, a destruição, o custo. Percebeu com uma clareza terrível que não se tratava apenas do templo ou das almas presas no seu interior. Era sobre o preço da liberdade, o custo de quebrar as correntes que prendiam o passado há séculos. O templo exigia uma vida. Mas qual vida? Dele ou de Neferu? 1000 pensamentos passaram pela mente de Rahotep, mas no final só havia uma conclusão. O seu coração estava pesado, mas a sua decisão era clara. Deu um passo em frente e estendeu a mão para colocar no tablet. Os símbolos brilharam mais intensamente em resposta, e uma pulsação de energia percorreu o seu corpo, tomando conta dele e enchendo-o de poder antigo. Eu escolho, disse Rahotep, com a voz inabalável. O rosto de Neferu contorceu-se de incredulidade, mas antes que pudesse reagir, o templo mudou mais uma vez. As paredes gemiam, o ar estava denso com o cheiro a incenso e a ritos antigos. A luz da tábua envolveu Rahotep por completo, puxando-o para o seu abraço. Por momentos, tudo ficou parado. Não havia som nem movimento, apenas o peso da eternidade a pressionar Rahotep. Sentia como se estivesse a flutuar, suspenso entre mundos. Depois, com um clarão ofuscante, o templo soltou-o. Rahotep ofegou enquanto a luz desaparecia, com o corpo a tremer devido ao esforço. A sala à sua volta estava silenciosa, parada como se nunca se tivesse movido, nunca tivesse sido abalada. Virou-se para Neferu, com os olhos arregalados de choque. Mas Neferu já não estava lá. O coração de Rahotep afundou. Estendeu a mão, trêmula, em busca do seu amigo, seu aliado. Mas o espaço onde Neferu estava vazio. Um sussurro, suave como o farfalhar das folhas, ecoou na sua mente. Era a voz de Neferu, calma e resignada. Não chores, Rahotep. Esse sempre foi o caminho. O preço da liberdade nunca foi feito para ser pago por um só. Ambos quebramos as correntes. Esperarei por ti mais além. As lágrimas ardiam nos olhos de Rahotep enquanto cambaleava para trás, as pernas cedendo sob ele. O peso do que tinha feito esmagou-o, o que Neferu sacrificara, o que ambos tinham dado. O templo, na sua fome infinita de poder, exigiu um preço, e esse preço era dos dois. Mas depois algo mudou. Os sussurros cessaram. O ar ficou parado e o peso opressivo do templo dissipou-se. O templo já não estava vivo com a energia da sua antiga maldição. O seu poder tinha desaparecido, deixando apenas silêncio no seu rastro. Rahotep ficou sozinho no coração do templo e compreendeu. A maldição foi quebrada. As correntes foram partidas. As almas presas no templo foram libertadas. E, no entanto, o preço era alto. Mas nesse silêncio, Rahotep encontrou algo inesperado. Uma sensação de paz. As exigências do templo desapareceram. A sua fome foi saciada. Ele estava livre,
Com as mãos trêmulas, afastou-se do tablet, o seu brilho desaparecendo no nada. O templo teve o seu preço, mas deu-lhe algo em troca: um novo começo. Rahotep sabia que a viagem que tinha pela frente seria difícil. O mundo lá fora tinha mudado. Os segredos do templo não seriam facilmente esquecidos, e o custo da liberdade permaneceria no seu coração para o resto dos seus dias. Mas ele continuaria, para Neferu, pelas almas que ficaram presas durante séculos, e para ele próprio. Quando saiu do templo, os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, lançando luz sobre a terra antiga. Rahotep olhou para trás uma última vez, para o lugar que o tinha mudado, o lugar que tinha exigido tudo, e depois virou-se, caminhando em direção ao futuro.